passava a palavra ao Sr. Bastonário da Ordem dos Economistas, Rui Martinho, para nos dar algumas ideias. Ora, muito bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado por me terem convidado. Penso que já ouvimos na primeira parte coisas muito importantes e muito a propósito daquilo que é hoje o tema que nos traz aqui. Mas, em primeiro lugar, se me permite, eu gostava de destacar que, como membro da ACES, que sou já há vários anos, eu fico, em primeiro lugar, muito contente por ver tanta gente nesta sessão e por ver esta participação. E não posso deixar de referir quer o trabalho do António Pinto Leite enquanto Presidente, quer do Jorge Líbano Monteiro enquanto Secretário-Geral e grande dinamizador também de todas estas atitudes e destas iniciativas. Esta questão de pagar a horas, como a sessão se chama, faz parte desta liderar com responsabilidade, que é realmente uma ação de fundo que a ACES tem tido já há algum tempo, que tem fundas razões também de ter sido bem sucedida. E eu devo dizer que, quando se fala em pagar a horas e liderar com responsabilidade, em primeiro lugar, o que me parece é que também uma função nossa, todos os que subscrevemos agora este manifesto, quer a ACES como iniciadora deste processo, eu penso que esta iniciativa, sobretudo, é uma iniciativa, para além de muito importante, já o disseram todos, que é pedagógica e que revela uma mudança de atitude que é preciso ter em Portugal e que é preciso ter nas empresas e que é preciso ter, evidentemente, também no Estado. E, portanto, há que seguir os bons exemplos, como fazemos mesmo nas nossas famílias. Se o bom exemplo não é dado de cima, é muito complicado que depois aqueles que estão dependentes desse líder ou desse chefe possam exatamente tomar as atitudes mais corretas. É isto que se deve fazer exatamente a partir de instituições como a nossa, ou como as nossas, e a partir das empresas. É fazer exemplo de atitude completamente diferente daquela que até agora tem sido tomada ou por razões de dificuldades económicas, financeiras, ou por uma questão, como eu digo, pura e simplesmente de atitude. Se estamos ou não a referenciar o Estado como base desse mau exemplo, isso é relativamente menos importante, porque o importante, como eu digo, é, efetivamente, mudarmos a maneira de ver as coisas. E se é uma cultura que não é só portuguesa, porque já vimos que, nos exemplos europeus, também há, em alguns países, estes atrasos dos pagamentos nos seus devidos prazos, em Portugal nós temos que quebrar esta cultura do atraso, de não pagarmos pontualmente, porque já vimos que isto tem consequências a todos os níveis. Tem consequências na dimensão do problema, que é destes tais milhares de milhões que se arrastam em Portugal e que, juntamente com os outros casos que já falámos, entre os quais os que estão atrasados na Justiça, se calhar reporiam o nosso PIB numa dimensão totalmente diferente da que temos hoje, depois no número de falências que origina, depois ainda no desemprego que arrasta e depois na produtividade e na concorrência que é efetivamente desleal, porque todas estas condições de não se pagar pontualmente só impedem uma concorrência leal, só impedem um crescimento de produtividade, só trazem o desemprego, as falências e a dimensão de problema que, neste momento, é tão grande que aquilo que concretamente teremos que esperar é que o vamos diminuindo gradualmente, porque penso que, pelos valores, é muito difícil propor um prazo razoável para chegar quase a um valor, diria, quase zero, porque vai ser difícil, mas temos que fazer este caminho e temos que dar este exemplo, como eu estava a dizer. Temos, sobretudo, que quebrar este círculo vicioso que é recebe-se com atraso e paga-se com atraso e vice-versa. E, portanto, eu penso que haver uma diretiva europeia revela que na Europa este problema ia para além de Portugal e, portanto, era um problema mais alargado que pela diretiva ficou estabelecido que a partir dessa altura outras regras se iriam impor nos vários países. Temos depois uma legislação portuguesa transcrita, passado daquele período habitual mais ou menos de 2 anos, também é bom, mas agora é preciso praticá-la e é preciso, sobretudo, também monitorizar essa aplicação e saber se ela está a ser aplicada, quer nas empresas privadas,
quer no Estado e nas empresas públicas. Porque na legislação está lá tudo. Estão lá os prazos, estão lá as penalizações, estão lá os juros de mora. Mas eu penso que poucos empresários, neste momento, por exemplo, seguem a lei como deve ser, poucos empresários sabem até da existência da lei e, portanto, nós temos que a divulgar. E é por isso que é importante que quer empresas, quer associações, quer instituições como as ordens estejam associadas a esta iniciativa e depois ainda há que quebrar a ideia de que, mais uma vez, esta lei é uma lei para não ser cumprida. Ela tem que ser cumprida. E, portanto, tudo isto leva a que, efetivamente, cresça em todos nós a responsabilidade, se quiserem, social, mas como líderes e como gestores e como também trabalhadores responsáveis para que, efetivamente, passemos a pagar a horas para fazer crescer Portugal. Eu penso que há outros problemas que sobretudo PMEs têm, e aqui foram referidos alguns daqueles que nós, na Ordem dos Economistas, temos identificado, pelo menos desde há 3 anos, como muito importantes, como é a questão da recapitalização das PMEs, como é a questão da rede ou das redes em que as PMEs se devem inserir, das conectividades que é preciso desenvolver entre as várias PMEs, do aproveitamento dos espaços ibérico, europeu e global, mas, para além disso, eu penso que, sobretudo, o que esta lei e esta iniciativa, que é por isso que estamos aqui, poderá representar, é tentarmos, entre nós, e isso é um bom exemplo, tentarmos, a partir de agora, cultivar, como eu digo, outra atitude, mas, sobretudo, uma certa capacidade de cultura de consensos e não cultura de confrontos. A sociedade portuguesa tem vivido, nos últimos decénios, uma cultura permanente de confrontos, de litigância e muito pouco de consensos. Os países que se desenvolveram, não são só os do centro da Europa, a própria Finlândia no norte, são países em que o consenso foi possível e é possível. E não só em termos políticos que eu falo, em termos de empresas, em termos de empresários, em termos da importância de cumprir a lei, porque vejam que países recentemente chegados à democracia, como o caso da Finlândia, e volto a repetir, que conheço razoavelmente bem, conseguiu ser um país muito cumpridor, não só das questões europeias ou das leis europeias, mas dentro do seu país, cumpridor até neste aspecto que nós agora pretendemos modificar, que é a questão dos pagamentos. E, portanto, eu penso que há exemplos muito concretos de outros países que fizeram este caminho, nós podemos fazê-lo e, repito, penso ser extraordinariamente de acentuar a capacidade que a ACES teve de trazer as empresas, em primeiro lugar, as associações empresariais e depois as ordens profissionais. E todas nós temos agora, eu acho que uma obrigação, que é em cada uma das nossas instituições também referenciar, divulgar e insistir neste aspecto para que os nossos membros, os nossos associados, dentro das empresas, tenham a capacidade de entender que este não é um aspecto menor, mas é um aspecto fundamental para, efetivamente, começarmos a ultrapassar, também por este lado, a incapacidade que temos tido de voltar a ter um Portugal com crescimento, com riqueza e com um PIB que satisfaça as necessidades dos portugueses e do país. Muito obrigado. Obrigada. Passava então a palavra ao Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Carlos Matia Ramos. Muito bom dia a todos. Começo por agradecer ao Sr. Dr. António Pinto Leite, Presidente da ACES, pelo convite que foi formulado e por permitir fundamentalmente ouvir, já que o que eu vou dizer aqui não tem muito valor acrescentado em relação a excelentes exposições que foram feitas na sessão anterior. Cumprimentar a mesa, todos os colegas das diferentes ordens e um particular cumprimento à Sra. Sofia Santos, que temos a honra de ter entre nós. Neste caso não se trata entre as mulheres bendito é o fruto, mas entre os homens bendito é o fruto. Começaria por diferenciar o que é que se trata com as empresas públicas, a administração local e central, e depois entraria nas empresas privadas. É evidente que o valor acrescentado desta apresentação é fortemente diluído, como disse, pelo aquilo que foi, de uma forma quantitativa, até apresentado por os diferentes oradores
e que revela perdão, a redundância, a relevância deste tema na economia nacional e, em particular, naquilo que é o sistema empresarial, de que os engenheiros são uma parte integrante. Temos que ter em conta que um país que não tem uma engenharia de qualidade associada às empresas, aliás, foi isso referido na sessão anterior, é um país sem futuro. Porque, em vez de termos empresas de repetição, devemos ter empresas com iniciativa, com inovação, e essa inovação só pressupõe, a partir do conhecimento. E o conhecimento é que gera conhecimento. Portanto, o tema é um tema fundamental para as empresas no momento de crise, designadamente no momento de crise, como o que atualmente atinge o setor. Eu estou a falar do setor da construção, que é aquele que neste momento, em termos, é mais visível esta situação dos atrasos de pagamentos, que tem conduzido ao encerramento de dezenas de pequenas e médias empresas por dia. Não estamos a falar no total, por dia. É evidente que o tecido empresarial estava desajustado àquilo que eram os objetivos de um país que se pretendia desenvolver, mas esta passagem do 80 para o 8 criou perturbações terríveis em termos de desemprego, nomeadamente em trabalhadores com formação, de nível de formação académica muito baixo e que têm dificuldade depois em ajustar-se a um novo emprego. A informação qualitativa que eu trago aqui dispõe na parte de estudos e projetos é a situação de pagamentos por parte de empresas públicas e algumas câmaras melhorou. É um aspecto positivo que temos que referir, de forma que se pode considerar com algum significado a relação que se verificava há 2 ou 3 anos. Procura-se saber quais as causas, e as causas têm a ver com a Lei dos Compromissos, a Lei nº 8 de 2012, de 21 de fevereiro, que estabelece regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas. Isto criou uma nova preocupação, não digo mentalidade, mas preocupação, que fez com que, associada à responsabilização dos titulares de cargos públicos, há dirigentes, gestores ou responsáveis pela contabilidade que assumem compromissos, em violação do previsto nessa lei, ou responsabilizá-los, criou um novo paradigma em termos comportamentais dos responsáveis, e isso teve efeitos no projeto. O problema é que há muito pouco projeto, porque a economia está parada próximo disso. No caso das empresas de construção civil, é evidente, estou a utilizar números da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas. As dívidas em meados deste ano eram, em termos gerais, no princípio deste ano, eram, em termos gerais, de aproximadamente 1,6 mil milhões de euros, correspondendo cerca de 980 milhões às autarquias e cerca de 600 milhões à Administração Central. Com a entrada em vigor do PAEL, portanto, que é em setembro de 2012, mas com eficácia apenas em abril deste ano, é um programa que previa o empréstimo às autarquias de um valor de 1.000 milhões, mas que se concretizou apenas em metade, em cerca de 50% até à data, permitiu que a dívida atual das autarquias fosse reduzida em cerca de 50%. Portanto, os valores de 980 milhões andarão por cerca de 500 milhões. Não foi possível, e a Administração Central mantém-se na mesma. Os números que me foram fornecidos significam que a Administração Central, a dívida andará por 600 milhões de euros às empresas de construção civil. Não foi possível obter dívidas das regiões autónomas, pensando nomeadamente que a Madeira esse valor será muito significativo face à capacidade financeira da própria região. E porque há dívida real e há dívida escondida. Não há dúvida nenhuma que todos sabemos que determinados donos de obra dizem não fatura agora, fatura daqui a uns tempos, porque não temos condições para lhe pagar e o senhor fica afetado se nos faturar por causa do IVA, etc, etc. E isto é um ciclo vicioso. Salienta que a candidatura ao PAEL candidataram 115 autarquias, tendo-se libertados pelo Tribunal de Contas grande parte das autorizações de utilização nos tais cerca de 500 milhões, ou seja, como referi, cerca de 50% do previsto inicialmente no PAEL. Quero aqui salientar que 1/3 das autarquias tem a sua situação em dia.
portanto, quando se refere que as autarquias são maus pagadores, analisando os dados que dispomos, verifica-se que cerca de um terço tem o seu comportamento digno de referência num momento como nós estamos aqui a tentar caracterizar. O problema são os restantes 2 terços. E verificam-se, em média, atrasos da ordem de 8,2 meses. Como disse, são dados que me foram fornecidos pela Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas e, portanto, o valor que aqui está corresponde exatamente a esses dados. No entanto, para além dos problemas de dívidas, são relacionados àquilo que, de certo modo, mas já foi aqui bem equacionado na parte da manhã, problemas do IVA de caixa que se destinava a empresas com faturação até 500 mil euros. Segundo informações, esta situação não estará eventualmente em devida concretização. Pelo menos a informação que tenho é que muitas das empresas não conseguem, ou por incapacidade própria, ou por outros motivos que não foi capaz de elencar, não aproveitam esta situação. E o IVA é, para estas empresas, um fator determinante em termos de tesouraria. Agora, tentar saber as causas de tudo isto, das dívidas, por exemplo, da Administração Central. Os orçamentos na Administração Central não são orçamentos verdadeiros. O que é que eu quero dizer com isto? Tenho alguma experiência dessa matéria. Estive à frente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil e a dificuldade era tremenda, porque o orçamento tinha que ser 0. Mas o orçamento 0 não transmite muitas vezes a realidade. E muitas vezes não se julgava-se com os orçamentos em função da dívida, do tipo de credor, chamamos-lhe assim, que estava no cardápio e dizemos, podemos pagar a este, não podemos, olha, se pagarmos a este, temos uma boa relação, e assim se mascarava aquilo que é o desejável, que é um orçamento credível, verdadeiro, mas o Estado, ao definir as próprias regras orçamentais, está a afetar exatamente a própria realidade. Depois, fatores intrínsecos à dívida. A falta de transparência de alguns contratos. O que é que isso significa? Que, por um lado, há a definição da legislação que estabelece logo os juros de mora, nunca se sabe se e depois há o problema da fixação do próprio juro de mora. Se é um juro comercial, se é um juro com outra característica. A defesa das associações que representam o setor da construção é que deve ser um juro comercial, porque estão a trabalhar entre empresas e, portanto, não há que ter outra interpretação. Há ainda um aspecto que é fundamental, que é o conceito de que o atraso no pagamento dá um poder acrescido a quem deve. Vou tentar explicar. Eu tenho uma empresa que uma determinada empresa pública ou o Estado deve um determinado valor. Não pagou. A empresa pública muitas vezes não o mete em tribunal porque tem receio de que, ao fazer isso, no próximo concurso, ela possa ser preterida por razões que todos conhecemos. Portanto, este medo é agravado pelo facto de haver atrasos no pagamento e aumenta o poder em termos de quem decide, quem está à frente desse tipo de empresas. Mas há situações em que os orçamentos não prevêem os juros de mora resultantes de atrasos no pagamento. E, portanto, as empresas públicas e a Administração Central vê-se em dificuldade porque o orçamento não o previu em fazer esses pagamentos. Tudo isto se conjuga a que haja esta situação de dependência entre quem é credor e quem é devedor e, com isso, em vez de valorizar quem tem que receber a dívida, valoriza quem tem o papel e o poder de gerir essa mesma dívida, porque, como vimos também, o aspecto judicial não só não é
compaginável com aquilo que seria necessário para resolver este problema, com os tais 900, eu não me recordo o valor que aqui foi referido, mas cerca de 900 dias é perfeitamente inaceitável e inconcebível, e nenhuma empresa aguenta situações deste tipo de atrasos na resolução de problemas de natureza judicial. E, portanto, muitas vezes vai-se para o negócio, no sentido do contrato boca a boca, para tentar resolver um problema que, de outra maneira, seria o mais lógico e o mais correto. Portanto, foi dito aqui e repetido que não há ainda uma cultura de dívida e que tem efeitos no comportamento das empresas. Repito que o tal conceito de poder que eu aqui referi está associado ao problema da ética, que aqui foi muito bem enunciado e que penso que é esta uma das grandes mensagens que deve transmitir para o exterior da relevância que assume o compromisso pagar a horas, porque é um problema de ética. É, fundamentalmente, não é só um problema económico, é um problema social, mas também um problema de ética que todos neste país têm que ter em atenção. Na prática, o que eu posso dizer é que há dois Estados. Ainda estou a falar da administração central e nas empresas públicas. O que tem um regime para receber e o que tem um regime para pagar. O de receber, todos sabemos que se não pagamos o IVA no dia X, automaticamente vem logo a multa, isso é inexorável, e com juros de mora, que todos sabemos o que é que eles significam. Para receber, é todo este martírio que, em alguns casos, pode conduzir a situações de esconder a dívida, porque se não o fizer, tem consequências em termos de relação futura. Enfim, no caso das empresas públicas, não sei se há o cobrador de FRAC, mas penso que aí não destruímos emprego. Vamos às empresas privadas. Foi dito e bem que muitas vezes se escondem as dívidas ou a forma de pagamento das dívidas das empresas privadas com o facto de haver um comportamento menos correto por parte do Estado. Já vimos que o Estado tem costas bastante largas, tem comportamentos desiguais, muito desiguais. Há o Estado cumpridor, há o Estado que procura satisfazer as necessidades. Já me estão aqui, e bem, a dizer que me falta um minuto e eu agora vou tentar. Portanto, no aspecto mais determinante da concessão e que provocou uma situação de ruptura, tem a ver com a paragem abrupta das promoções imobiliárias que arrastou empresas para o PER, que é o chamado Plano Especial de Recuperação. Mas muitas vezes os promotores imobiliários já desapareceram, mas as empresas que fizeram os contratos com esses promotores não desapareceram, ou melhor dizendo, desapareceram depois de esses promotores imobiliários terem desaparecido. E isto é que destruiu muitas pequenas e médias empresas ligadas à construção civil. Portanto, contratos que foram assumidos que depois não tiveram possibilidade de ser concretizados em termos de pagamento. Para haver uma economia saudável que promova o desenvolvimento do país, o Estado tem de apostar em empresas fortes, em vez de contribuir para a sua descapitalização. Resolver o problema dos atrasos de pagamento é, pois, prioritário e urgente, mas mais que um programa a prazo do que as empresas precisam de pagamento na hora. E, portanto, felicito pela excelente iniciativa. Se um determinado montante entrasse de imediato nos cofres das empresas, contribuía para dinamizar a economia e aumentar o emprego. Não estou a dizer nada de novo, aqui foi bem claro os valores que estão em causa. E, portanto, qualquer iniciativa que promova o tal sentido de cultura de pagamento a tempo e horas vai forçosamente promover justiça entre as empresas, vai promover a economia, mas fundamentalmente uma relação de confiança entre todos os atores e forçosamente tem que haver aqui uma mensagem muito grande no sentido que a justiça seja mais célere, que o Estado não se escude em maus orçamentos ou orçamentos deficitários face àquilo que são os seus compromissos assumidos ou que possam vir a ser assumidos e, fundamentalmente, dizer que, apesar de tudo, muita coisa já melhorou nos últimos tempos.
Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada. Passava então agora a palavra ao Sr. Bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, Domingos de Azevedo. Muito obrigado. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite que me foi formulado pela ACES e felicitar o seu Presidente, o Dr. António Pinto Leite, pela oportunidade do tema. Acho que o tema é oportuno, é pertinente e tem uma outra questão, na minha opinião, interessantíssima. Procura quebrar uma espécie de inevitabilidade em que nós parece começarmos a entrar e em que, infelizmente, essa mesma inevitabilidade vem-nos exatamente de quem nos deveria dar um exemplo contrário, cumprindo com as suas obrigações. E como eu acredito que a política de Frei Tomás, não é? Aquela que era mais importante aquilo que ele dizia do que aquilo que ele fazia, como eu acredito que é muito mais importante aquilo que se faz do que aquilo que se diz, a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas dá o exemplo. Todo o documento que entra na Ordem até ao dia 30, até o último dia do mês, é pago até ao dia 20 desse mesmo mês. E porquanto esta oportunidade é de felicitar, e a estratégia seguida, na minha opinião, é uma estratégia que é uma estratégia de tentativa de sensibilização da sociedade, das pessoas, quanto a este fenómeno. E que é positiva, na minha opinião. Um apelo à consciência de cada um para que tenha atos de cidadania, para que se comporte na sociedade dentro desses mesmos valores e, porquanto, que cumpra com essas obrigações. Naturalmente que como dizia, infelizmente os exemplos que nos vêm de cima não são animadores. Mas penso que quando isto acontece, nós temos de ter a coragem e temos de ter a inteligência e temos de ter a capacidade de tentar encontrar fórmulas diferentes para isto. E muito dificilmente, em minha opinião, muito dificilmente nós conseguiremos isto de uma forma de aplicação direta da lei. Quando nós vamos executar um cliente que nos deixou de pagar ou que não nos pagou a tempo, uma das consequências imediatas desse gesto, normalmente, é a perda do cliente. Então, isso há de ser a espécie da bomba atómica que se lança na relação comercial e que a todo custo deve ser evitada. Há, no entanto, algumas questões que eu penso que são interessantes. Por exemplo, que as empresas tomem como iniciativa mencionar nas faturas que a falta de pagamento confere ao alienante o direito de cobrar juros. Muitas pessoas que transacionam não têm consciência disto. E por isso procurar criar uma consciência social de que o incumprimento poderá ser penalizado. E, naturalmente, que isto acaba por ser, indiretamente, um incentivo ao cumprimento. Por isso, uma das primeiras normas que deveria existir era que as próprias empresas, ao emitir os seus documentos comerciais, fizessem referência à lei que regula a falta de pagamento e mencionasse aí as respectivas consequências. Uma outra coisa que eu acho interessante, e nós, a Ordem, temos vindo a desenvolver um programa que temos vindo a denominar como Toque Online, que é no sentido de possibilitar às pequenas, muito pequenas empresas que não tenham dinheiros para comprar programas informáticos, que possam, através do seu técnico oficial de contas, fazer a faturação, fazer a emissão das guias de remessa a um preço de 60 euros por ano, por isso a 5 euros por mês. Isto é mesmo possibilitar às empresas que não têm o mínimo de condições de ter uma ferramenta por isso legalizada dentro das normas todas legais que lhe cumprem essa missão, pronto, pensando aqui, enfim, uma falta também tradicional que nós temos de por vezes lidar com a informática, se nós concebermos a informática de uma forma simples, compreensível para as pessoas, elas também mais facilmente se familiarizam com elas. E uma das coisas que ontem dizia aos técnicos que estão a desenvolver esta ferramenta, dizia-lhes ontem uma coisa muito simples. Vamos criar dentro do próprio programa, criar uma funcionalidade em que cada fatura vai ser imediatamente emitido a possibilidade de pagamento via home banking ou multibanco por outros meios que não são os tradicionais. Quer dizer, as empresas também não se podem fechar. E acho que isto que é importante. As empresas também não podem estarem perante as dificuldades e como que ajoelharem-se perante as dificuldades, como que a contemplarem essas mesmas dificuldades. Elas devem ter também a capacidade de reagir, de procurar encontrar novos caminhos, novas soluções,
ter níveis de exigência, como aqui hoje foi denunciado, e esses níveis de exigência por vezes passam pela denúncia de alguns comportamentos de quem tem obrigação, o nosso governo. Eu falo no governo concretamente, não é este, são todos os governos, são as empresas públicas, são que têm a obrigação de dar o exemplo. Não é aquilo que eles estão a fazer. Eles querem realmente uma economia dinâmica e saudável, têm que dar o exemplo em primeira mão para que os cidadãos sigam o exemplo que eles nos dão. Porque enquanto não derem esse exemplo, como dizia um bocadinho, hoje vale muito mais aquilo que ele faz do que aquilo que ele diz. E as pessoas apreendem com esses exemplos. Naturalmente, como dizia, que há aqui iniciativas que as empresas devem tomar, porque, por exemplo, se ao emitir uma fatura, incluir lá logo, por exemplo, os meios de pagamento pelo multibanco ou pelo home banking, não é nada do outro mundo. Hoje há tecnologias que respondem a isto, a Ordem vai fazer isto, vai criar um mecanismo próprio, a Ordem será a receptora do dinheiro e distribuirá imediatamente para todas as pessoas que façam a emissão das faturas por esta via. É uma questão técnica que os técnicos resolvem. Eu costumo dizer que eu de informática não percebo nada, sou um idiota, vou tendo algumas ideias para que os informáticos apliquem, não é? Porque eu não sei aplicar, não percebo nada de informática. Mas, como estava a dizer, penso que também é importante que as empresas, perante as dificuldades, não se sintam impotentes, que elas mesmas comecem a procurar soluções, comecem a denunciar, porque isto da denúncia é a única arma que temos capaz de ter, enfim, algum efeito prático na mudança dos hábitos. Comecem a denunciar estas situações no sentido de darmos a volta por cima. Evidentemente que há um conjunto de coisas envenenados hoje no nosso tecido empresarial. Completamente envenenados. E hoje, enfim, perdoem-me a expressão, mas o Chico esperto é aquele que ainda vai conseguindo sobreviver e ganhar dinheiro à custa dos outros. Aquele conceito que o empresário honesto, que pagava e que sobrevivia com o dinheiro dos outros, hoje não faz sentido. Eu dizia aos meus clientes do meu escritório, dizia-lhes, há 3 valores que vocês não podem de forma alguma esquecer. Primeiro, a honorabilidade. Se conseguirmos um prazo para pagamento de uma determinada mercadoria, temos que a pagar dentro desse mesmo prazo. Segundo, a qualidade. A qualidade é um dos aspectos que há de fazer a diferença. E terceiro, o rigor que pomos nas coisas, na gestão que fazemos. Ora, este empresário, que há bem pouco tempo conseguia sobreviver com os créditos que tinha dos seus fornecedores, hoje não consegue sobreviver. E então ele tem que encontrar outras soluções que, naturalmente, para corresponder a essa questão. O IVA de caixa, perdoar-me-ão, é uma excelente ideia, é uma excelente iniciativa, mas que não resolve. Estão 160 pessoas inscritas no IVA na primeira fase até 30 de setembro. É muito pouco. E que não resolve alguns problemas graves neste processo. Por exemplo, ao abolir o sistema das contratações com o Estado, evidentemente que vocês já se aperceberam que quem presta serviços ao Estado nunca tem um volume de negócios de 500 mil euros por ano. Ou então não tem dimensão para poder prestar o serviço ao Estado. Isto é, está arredado de poder fazer a opção pelo IVA. Então voltamos exatamente à injustiça que tudo isto tinha, em que as pessoas vão ser obrigadas a pagar o IVA ao Estado sem que o Estado lhes pague aquilo que lhes deve. Por isso, algum dia isto terá que vir a ser alterado. Eu estou contente que se tenha tomado a iniciativa do IVA de caixa, porque acho que se quebrou um tabu, mas quebrou-se um tabu com demasiado medo. O sistema está demasiado burocratizado e está demasiado com receio de que do lado de lá possa haver fugas com o seu funcionamento. Penso que a breve prazo teremos, eventualmente, algumas alterações muito significativas, ou, eventualmente, que seria até o mais adequado numa fase destas, seria uma aplicação mais lata do reverse de charges. Os especialistas nesta matéria sabem porquê que não teremos o reverse de charges, para aqueles que não estão familiarizados com esta questão, é transferir a obrigação do pagamento do IVA para o adquirente e não esse pagamento ficar na responsabilidade do alienante. Por isso, o alienante, quem vende, se não lhe pagarem, pelo menos não se vê na obrigação de ter que pagar o IVA. Pelo menos aguarda que
de receber aquilo que é da mercadoria. Agora, o reverso de charges tem um problema. É que o IVA, de algum modo, tornar-se-ia num imposto terminal. E estaríamos um bocado como estivemos no imposto de transações com aquelas declarações modelo 13 de suspensão de imposto. Ou seja, o IVA é concebido para gerar permanentemente dinheiro. Ora, se eu tenho um mecanismo que suspende a entrada do IVA em caixa até ao consumidor final, quer dizer então que os fluxos financeiros na receita pública irão diminuir significativamente. Mas, sinceramente, eu penso que se quebrou um tabu e penso que a curto prazo poderemos ter algumas notícias positivas, porque, como vos disse, é uma contradição em muitos casos, algumas notícias positivas neste domínio. Para mim, não é assim tão difícil quanto isso. É só deslocar o momento da exigibilidade do ato económico para o ato financeiro. É só esta diferenciação que falámos no IVA de caixa. E por isso todos estes medos não fazem sentido. Já vou terminar muito rapidamente. Uma outra questão que eu penso que é interessante é que nós temos vivido demasiado tempo com esta negação. E parece que nos familiarizamos com ela. E parece que até perdemos forças para lutar contra ela. Parece que ela já faz parte dos nossos hábitos, do nosso dia-a-dia. Vamos lá ver. Por que é que não se confere ao ato comercial, uma vez comprovado este ato, sem deixar sombra para dúvidas que ele que existiu, por isso houve um contrato entre uma pessoa que vendeu e uma pessoa que comprou, ou uma pessoa que prestou o serviço e uma pessoa que o recebeu. E no âmbito desse contrato criaram-se obrigações e deveres, direitos e deveres. Então, digam-me lá, porquê que se eu disser ao meu fornecedor, aceite-me lá uma letra com vencimento para o termo do contrato. Se o homem me assinar a letra, não me pagar, o que é que eu vou fazer com esta letra? Os homens do direito sabem muito melhor do que eu, mas eu chego a um tribunal e a letra é um título executivo. Eu não preciso ter uma ação declarativa. Então, eu avanço imediatamente para a execução do crédito. Se eu tiver um cheque sem provisão, é exatamente também o que acontece. Então, porquê que não conferimos à fatura ou ao ato comercial, desde que devidamente comprovado para evitar os abusos que ele possa gerar, essa capacidade executiva, que naturalmente é uma espécie de bomba atómica que se lança na relação entre duas pessoas ou dois entes que estabelecem uma relação comercial, mas que naturalmente seria um elemento persuasivo, com uma capacidade persuasora muito significativa para que aqueles que devem cumprissem com os seus deveres, sob pena de se poderem ver abraços com um procedimento executivo, que chega lá um solicitador de execução ou um advogado e diz, olha, essa máquina, ou esse carrinho, ou esse equipamento que aí tem, ou você me paga, ou eu levo para as minhas instalações. Por isso, como dizia um bocadinho, a estratégia é boa, doutor António Pinto Leite, a estratégia é boa, é o apelo, e enquadra-se dentro do espírito da associação, é o apelo à consciência, é o apelo à cidadania, é o apelo ao cumprimento, mas acho que ela deveria ser acompanhada talvez por outras medidas para que aqueles que não tenham o espírito aberto a esse apelo, a essa consciência, alguma coisa conseguisse corrigir a falta dessa compreensibilidade ou a falta de adesão a esse mesmo apelo, a essa consciência. Fica a ideia, penso que atribuir aos atos comerciais, com a devida segurança, esta capacidade executiva, por isso a pessoa não paga, eu chego ao tribunal e evito a ação declarativa e avanço imediatamente para a ação executiva, penso que poderia ter um efeito muito positivo. Para além de alguns hábitos que as empresas deveriam começar a implementar, nomeadamente colocarem nas faturas as consequências da falta de pagamento, como já disse, colocarem nas faturas os meios para pagamento pelo multibanco, pelo home banking, etc., porque isso também não deixa de ser uma espécie de alerta, que a pessoa quando olha para o documento diz, diabo, ainda não paguei, vou pagar. Por isso são estas coisas de forma indireta que nós poderemos fazer com que as coisas tenham sucesso, ou como já se dizia aqui, a lei existe, mas não vai ser cumprida. Eu gosto que as leis que existem, gosto que elas sejam cumpridas, e eu costumo ter uma outra máxima, costumo dizer, as leis fazem-se para quem não as cumpre. Porque quem cumpre a lei não precisa de lei para nada.
Mas aqueles que não cumprem a lei, então esses sim, precisam de que haja um mecanismo coercivo, que no caso deles não cumprirem, então obrigá-los a cumprir a mesma lei. Fica a ideia, desculpa por ter ultrapassado um bocadinho de tempo, mas eu gosto de ver na vida e nas coisas, eu gosto de ter uma ação proativa, uma ação de reação positiva e não, naturalmente, a contemplação apenas dos problemas, só porque são problemas. Muito obrigado. Obrigada. E passava a palavra então ao Sr. Bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, José Maria Rodrigues. Muito bom dia. Antes de mais, o agradecimento ao convite da ACES e, em particular, ao seu Presidente, Dr. António Pinto Leite, e, sobretudo, também, portanto, manifestar-lhe o meu apreço pela sua excelente e corajosa intervenção, que muito apreciei. Eu vou procurar ser breve, porque estou encravado, a montante, com um conjunto de apresentações brilhantes, onde o tema foi francamente debatido, e ajusando com a vossa impaciência, porque está a aproximar-se a hora do almoço, portanto, e por isso tenho essa vantagem. A relevância do tema, de facto, merece esta e outras intervenções, e, de facto, essa relevância é tanto maior que, tratando-se de uma questão contratual, e a questão contratual entenda-se formal ou informal, normalmente é aquela que não é cumprida. Ou seja, o carro pretende-se levar para casa a tempo e horas, a bicicleta pretende-se levar para casa a tempo e horas, o produto que nós precisamos para consumir em casa vamos e gostamos de levar a tempo e horas, a única coisa que não se faz é pagar a tempo e horas. E, de facto, há aqui, nitidamente, uma distorção de natureza contratual, com todos os impactos que nós podemos aferir em termos da economia. E essa matéria, portanto, é uma matéria que é um problema maior, não a nível nacional, mas também a nível internacional. Portanto, e, de facto, já alguns países, portanto, levaram, digamos, a um debate político forte sobre essa temática. A título de exemplo, no Reino Unido levou-se à criação em 97 do chamado Grupo para as melhores práticas de pagamento, e levou também à criação de legislação para reforçar a necessidade contratual, digamos, de estabelecer o direito a juros quando existem pagamentos atrasados. De facto, foi referido, e é sempre conveniente termos presente, de que o atraso de pagamento e o subsequente efeito, digamos, nos cash flows das nossas empresas é problemático. E é problemático particularmente para as pequenas empresas que, por regra, têm recursos financeiros limitados. E, entre eles, por exemplo, de facto, para alguns negócios, para algumas atividades, eu diria que o efeito pode ser devastador. Nós vivemos e caminhamos para uma economia de conhecimento e de saber. Essa economia de conhecimento e saber, portanto, sustenta-se sobretudo numa estrutura de custos de pessoas qualificadas, e seria perfeitamente impensável manter empresas com pessoas qualificadas sem lhe pagar o justo valor das suas retribuições. Não é possível pagar eternamente justo valor de retribuições se não se recebe atempadamente os serviços que se pagam. A empresa teria que ter um fundo de maneio perfeitamente insustentável. Depois, os custos de financiamento e os custos de gestão envolvidos na gestão de reduzidos ou de pagamentos incertos, não é? Faz erosão da rentabilidade da empresa. E quando nós estamos no mercado onde as margens tendem a ser tendencialmente cada vez mais baixas, pode mesmo eliminar, portanto, a criação de valor das empresas e, como já há pouco foi referido,
um dos grandes motivos de falências e de insolvência de empresas. Também o tempo dedicado, portanto, facto à cobrança e aos problemas de pagamento, portanto, fazem com que a gestão do cash flow e as relações com a banca, por exemplo, com os financiadores, possam estar dificultadas. Portanto, é natural que isso seja um impacto direto. Também, na persecução de facto, de obtenção de dinheiro ou de meios líquidos, portanto, o gestor, o proprietário, muitas vezes, portanto, não só tem problemas, de facto, de algum stress, que provoca também um aumento indireto dos nossos custos com o Sistema Nacional de Saúde, mas também, portanto, deixa de ter tempo para aquilo que é fundamental no negócio, que é ter tempo para, digamos, a estratégia do negócio, ter tempo para aprofundar os relacionamentos entre os clientes e os seus próprios fornecedores. Também, de facto, o aumento do atraso dos recebimentos e também o risco que nós temos dos créditos mal parados, ou diria, se calhar, demasiado parados, porque se estivessem mal parados, eles rodavam. O problema é exatamente estarem parados demais. Põe em causa a viabilidade das organizações e cria um forte risco de sustentabilidade do negócio. Também já se falou de que, de facto, investigações que foram feitas, trabalhos que foram feitos a nível internacional, refletiram de que o problema da insolvência, uma das grandes causas da insolvência, é, sem dúvida, o problema de falta de cash flow, portanto, ou seja, ausência de cash flow, ou seja, problemas no chamado working capital. E o working capital, ou chamado fundo de maneio, ou fundo de maneio necessário, ou necessidades de fundo de maneio, há várias formas de... é cada vez mais um assunto relevante nas nossas organizações, principalmente quando nós caminhamos, como há pouco disse, para entidades de serviços e para entidades comerciais onde o investimento em necessidades de fundo de maneio é relativamente elevado. Estudos feitos em termos internacionais revelam que, de facto, muitas vezes estas necessidades de fundo de maneio correspondem a indicadores entre 20% a 50% do balanço das empresas, o que naturalmente traduz uma grande parte do seu balanço e da necessidade de capital. E se nós atingirmos, e se nós tivermos em conta, de facto, este indicador chamado working capital, ele é composto fundamentalmente por um trio perigoso, não é? Que é, em termos positivos, o crédito a cliente mais o stock, menos os fornecedores. E quando se faz uma tentativa de gestão deste trio, não é? Nós verificamos que caímos sempre no pagamento fora de prazo. Se não vejamos, o crédito a cliente nós não podemos fazer muito, não nos podemos substituir aos clientes e chegar à conta bancária do cliente e fazer a transferência para a nossa conta. Quer dizer que aqui estamos limitados, ao fim e ao cabo, também com os eventuais maus pagadores. A nível de estoques, o nosso estoque de segurança exige que nós temos de ter necessidade de algum investimento em estoques sob pena de termos ruptura e pormos em causa a sustentabilidade do negócio. Então há aqui um terceiro elemento que é o chamado fornecedor. E aí sim, aí nós temos alguma capacidade de decisão. E a capacidade de decisão é tão simples quanto esta, é não cumprir com o contrato e não cumprir com aquilo que nós, efetivamente, de facto, acabamos por nos comprometer. Isso leva a que o nosso, e eu tenho assistido, particularmente em algumas situações que nós acompanhamos na Ordem, temos assistido a que haja uma tendência natural de substituição de operadores internacionais por substituição de operadores nacionais por operadores estrangeiros. E depois fala-se que, muitas vezes, digamos, o investimento estrangeiro provoca erosão e problemas nos investidores nacionais. O problema é que, muitas vezes, o que nós vemos, e se nós pensarmos em investidores mais do norte da Europa, verificamos que, por regra,
digamos, o cumprimento do prazo de pagamento para eles é sagrado. Para nós, infelizmente, por regra, o incumprimento do prazo de pagamento também é sagrado. Isso, logicamente, leva a que haja competitividade diferente e não nos podemos, naturalmente, admirar de que, tendencialmente, tenhamos uma opção por trabalhar com operadores que nos garantam fiabilidade, que nos garantam segurança e nos quais nós tenhamos confiança. O problema muitas vezes também é esse, é porque se nós pensarmos bem a nível macro, a nível da superestrutura, também portanto, o nosso ensino está enviesado. Nós ensinamos os nossos alunos também de que nas finanças o pagar ao fornecedor, do ponto de vista matemático, e muitas vezes nós ensinamos gestão, não é? E temos aqui vários professores de gestão, ensinamos gestão pela matemática. Não ensinamos gestão pela parte social e pelas empresas e pelas pessoas. E matematicamente falando, realmente esta coisa de aumentar o crédito de fornecedores dá um jeitão nos rácios financeiros das empresas. E os jovens, portanto, que aprendem bem, e por isso são jovens e têm uma grande capacidade de aprendizagem, portanto, não são de modas. Portanto, e por isso, quando chegam às empresas, procuram desenvolver aquilo a que eu chamo a arte de não pagar aos fornecedores. E isso, portanto, naturalmente tem, de facto, impactos. Bem, existem múltiplas causas, mas, de facto, eu gostava aqui de referir, como para terminar a minha intervenção, porque a doutora Sofia já me pôs ali ao lado um cartaz a dizer que eu tenho, nesta altura, meio minuto, há um bocadinho tinha um. Portanto, o que precisamos é ter uma cultura de pagamentos no prazo. Face a uma cultura da comunidade empresarial, portanto, que naturalmente pode passar por um conjunto de medidas. E essas medidas têm a ver com um conjunto de causas. Para além de algumas que eu já disse, há uma causa que a mim me preocupa bastante, que é muitas vezes também as próprias, a própria superestrutura, o próprio ambiente. Nós, durante alguns anos, andámos a endividar empresas. Nós, durante alguns anos, facilitámos o crédito à empresa. Precisa comprar equipamento por 100, meu caro, peço um empréstimo de 150, porque, entretanto, já lá ficam 50 para outras coisas. E agora, logicamente, o que nós temos é empresas com estruturas financeiras débeis, já se falou nisso, com autonomias financeiras desastrosas, em muitos casos, com capitais próprios negativos. É efetivamente uma quantidade enorme de empresas e é evidente que essas empresas não dão sustentabilidade nem ao empresário, nem às pessoas que lá trabalham, nem à economia. E por isso, portanto, é necessário, por um lado, criar normas, mas como disse há pouco e já vários referimos, nós temos muitas leis. Aliás, a transposição da diretiva também, de facto, é um facto, que o problema é que nós temos demasiadas leis. E ao termos demasiadas leis, temos dificuldade em cumprir. E, portanto, não é importante criar muitas normas e muitas leis, é importante que nós tenhamos mecanismos que as façam cumprir. Além de criar mecanismos que a façam cumprir, portanto, e de facto, não sou muito apologista de mecanismos coercivos, embora esteja numa entidade de supervisão, há, sobretudo, também criar mecanismos de incentivos. Criar incentivos. Criar, digamos, uma cultura. Por exemplo, encorajar, por exemplo, a divulgação pública daquelas entidades, como alguns países fazem. Portanto, há aquelas entidades que não pagam e que, naturalmente, são relegadas para segundo plano nas relações comerciais. Usar a prestação de contas das organizações para que, de facto, e isso já foi também aqui apresentado como uma ideia pelo Dr. Augusto Mateus, por exemplo, informação sobre os prazos de pagamento. E, portanto, há todo um conjunto de medidas que, eventualmente, nós podemos superar e penso que implementar, e penso que a nossa capacidade de inovação e o nosso conhecimento, portanto, poderá, naturalmente, vir no futuro a criar uma sociedade, nesta matéria, tendencialmente diferente daquela que, efetivamente, nós vivemos nos últimos anos. Porque, infelizmente, temos vindo, portanto, a ter uma visão demasiado financeira, esquecendo, sobretudo, que a economia é das pessoas e para as pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigada a todos os oradores. Penso que ficaram aqui um conjunto de ideias e de sugestões que, eventualmente, a SES também poderá refletir e pensar de que forma é que poderá também implementar alguma delas. E, em jeito de fecho, queria apenas só deixar aqui algumas ideias ou alguns apontamentos, penso eu, que deveríamos ir todos para casa e pensar neles, cada uma ao nível das suas funções. O que foi dito aqui, no fundo, tentando sumariar, há a consciência de que os impactos das nossas ações individuais têm consequências a nível comum e público e, portanto, há que questionar porque é que ainda cada um de nós, quando age, esquece e ignora as consequências das nossas ações, porque, na realidade, a crise atual em que vivemos é exatamente consequência desse individualismo. O individualismo, quando todos fazem o mesmo, tem um efeito público e o exemplo aqui dos pagamentos em atraso é exatamente essa a evidência. O facto de nós nos esquecermos das consequências das nossas ações, essas consequências depois batem-nos à porta e caem-nos em cima, porque atualmente até a banca já começa a sofrer pelos pagamentos em atraso e o próprio Estado também, porque ainda se torna mais difícil pagar os respectivos impostos. Foi dito aqui que é uma questão cultural e, portanto, se é uma questão cultural, então se calhar cabe a todos os gestores ter a coragem de assumir que também é possível fazer uma gestão humanista, ela existe, existe doutrina nesse sentido, até académica, e, portanto, implementar o ato de termos uma gestão não direcionada exclusivamente para os acionistas, mas direcionada para a sociedade em geral e para os vários intervenientes, assumindo uma gestão humanista, é perfeitamente possível e utilizada em algumas empresas. Normalmente, as que utilizam têm um ótimo sucesso, e, portanto, mas isto tudo requer uma evolução. E, portanto, hoje em dia, os gestores que existem atualmente com algum poder devem, então, cumprir as suas obrigações, foi isso que foi dito aqui, quer as legais, quer as éticas, mas também, de acordo com o que foi dito agora pelo nosso último orador, e penso que esse é um ponto essencial, tem a ver com as escolas. No fundo, nós agimos como agimos porque nós fomos ensinados nas universidades a fazer isto. Nós, nas universidades de Economia, Gestão e Contabilidade, ninguém nos ensina a ter cuidado com o outro. Aliás, o objetivo de uma empresa é maximizar o lucro ou maximizar o dividendo para o acionista. E isso é um assunto assente se perguntarem a qualquer aluno do primeiro ano de mestrado de Gestão ou de Economia qual é o papel de uma empresa, eu fiz essa experiência ontem e amanhã, na sexta-feira, vou fazer aos novos do mestrado enquanto estou a dar aulas, e 95% diz que o principal objetivo da empresa é maximizar o lucro, quando estão lá outras opções, incluindo gerar bem-estar para os acionistas e para a sociedade em geral. Portanto, e se nós temos as escolas de gestão a ensinar desta forma, na realidade estamos a ensinar e estamos a criar máquinas destruidoras da economia. Porque é isso, na realidade, que se tem visto, não é? Os melhores alunos, os brilhantes alunos, quer de economia, quer de gestão, quer de física, passaram a trabalhar nos mercados financeiros. Tínhamos engenheiros nucleares a criar produtos financeiros que deu origem a que, quando se faz um crédito à habitação, não haja qualquer sentido entre o crédito à habitação, o banco que empresta, porque o banco a seguir vai vender aquilo a outros e, portanto, não tem o risco, e, portanto, conseguiu-se gerar aqui uma economia completamente macabra, do meu ponto de vista, porque se não nos é ensinado que existe uma ligação entre a economia, as pessoas, o futuro das pessoas e o futuro da empresa em que nós trabalhamos. E termino apenas aqui, chamando novamente o Adam Smith, porque eu acho que este senhor deve dar muitas voltas na campa, o Adam Smith. Ele é conhecido como sendo o criador da mão invisível, portanto, a economia de mercado, com o seu livro A Riqueza das Nações. E, portanto, há aqui a ideia de que Adam Smith criou a economia de mercado com a ideia de que nós todos, ao agirmos de certa forma egoísta, vamos maximizar o bem-estar coletivo. Ora, o que ninguém diz nas escolas, eu só aprendi isto no meu último ano de economia, é que ele, antes de escrever isto, escreveu outra coisa chamada Teoria dos Sentimentos Morais. E na Teoria dos Sentimentos Morais é toda uma obra dedicada ao agente económico, à entidade, ao ser, à pessoa, em que define o agente económico como um ser ético, basicamente. Ele assume que um agente económico sente prazer em ver a felicidade do outro e que, portanto, não interfere na esfera individual de cada um. E se eu tiver presente que esta é a ideia do agente económico de Adam Smith, então a economia de mercado não é nada a economia que nós vivemos hoje e que nos tem sido vendida nos últimos anos e desde sempre. E, portanto, se calhar, um dos aspectos principais aqui desta ação de pagar atempadamente é se nós todos recuperarmos Adam Smith, mas o verdadeiro, que é aquele em que diz que o agente económico se preocupa com o outro e se sente felicidade em ver o outro feliz. Porque se eu sinto felicidade em ver o outro feliz, eu não quero ser infeliz e, portanto, não quero criar infelicidade aos outros. E, portanto, é assim que penso que deveríamos todos terminar e pensar um bocadinho que, de facto, a utopia faz falta e a utopia depois tem concretizações muito boas
financeiramente e socialmente para todos nós. Obrigada.